Arthur Newman vai ao tempo como a única moeda que não podia ser comprada, multiplicada ou recuperada. Como diretor executivo de uma das holdings de construção mais prestigiadas e formidáveis dos Estados Unidos, ele administrava bilhões de dólares diariamente, mas os minutos eram seu bem mais valioso e ferozmente guardado. Seu escritório, no último andar de um reluzente arranha-céu de vidro no coração agitado de Nova York, era um santuário imaculado de minimalismo absoluto e controle inflexível. Cada detalhe, desde a enorme mesa de ébano que ancorava o ambiente até a única pintura abstrata cuidadosamente escolhida na parede branca impecável, refletia sua filosofia central de vida e de negócios. Havia tolerância zero para o caos e uma exigência de eficiência máxima a cada respiração dentro daquelas paredes. Em seu mundo meticulosamente calculado, simplesmente não havia espaço para sentimentos humanos bagunçados, e as pessoas eram vistas, em grande parte, como recursos, meras ferramentas com funções específicas e quantificáveis a cumprir. Naquela tarde em particular, o ar dentro do amplo escritório estava eletrizado, pesado de uma atenção que parecia inteiramente incomum para o executivo normalmente estoico. Sobre a superfície polida de sua mesa, repousava um telefone prateado e fino, um aparelho que Arthur tratava naquele momento como se fosse uma granada com o pino puxado, prestes a detonar. Ele esperava uma ligação crucial de Peter Davis, um magnata industrial imensamente poderoso da costa oeste, com quem negociava o contrato mais significativo de toda a sua carreira. O projeto, chamado Eternity, previa a construção de um centro de pesquisa e educação ultramoderno e extenso, localizado nos deslumbrantes penhascos costeiros de Malibu, Califórnia. Não era apenas mais um prédio. Era um investimento monumental que valia mais do que o faturamento anual inteiro da colossal empresa de Arthur. Era um empreendimento ambicioso destinado a elevar seu já vasto império a um nível global inédito. Tudo já estava fechado, negociado e finalizado até o último detalhe meticuloso. Depois de meses de reuniões exaustivas, restava apenas essa última ligação telefônica, a confirmação verbal definitiva, o selo cerimonial num acordo colossal que certamente mudaria o rumo de sua vida para sempre. Arthur lançou um olhar afiado ao seu relógio de pulso elegante, a pulseira de couro apertada contra a pele. Eram 14h55. Davis deveria ligar exatamente às 15 horas. Cada tic-tac rítmico do ponteiro dos segundos soava como um tiro ecoando na vasta sala silenciosa. Ele ajustou a gravata de seda perfeitamente amarrada, subitamente hiperconsciente de uma gota fria de suor, traçando um caminho lento pela espinha, uma reação física que era uma completa anomalia para um homem de sua constituição. Ele nunca suava, nunca sentia o peso esmagador da pressão. E, no entanto, hoje algo parecia profundamente diferente na atmosfera. Ele podia sentir nos ossos que aquele contrato em especial representava algo muito maior do que mero ganho financeiro ou domínio corporativo. Este projeto era sobre estabelecer um legado permanente. No canto mais distante da vasta sala banhada de sol, movendo-se tão silenciosamente que era quase invisível, estava Eleanor. Ela era uma das muitas faxineiras dedicadas que, todos os dias, deslizavam silenciosamente pelos extensos corredores de vidro de sua poderosa empresa, removendo diligentemente os traços bagunçados da existência humana e restaurando o prédio corporativo ao seu estado impecável e quase inumano de limpeza. Arthur raramente, ou nunca, de fato notava sua presença em seu espaço de trabalho. Para o poderoso executivo, ela era apenas parte do cenário de fundo, um mecanismo quieto e funcional, tal como o zumbido do ar-condicionado ou o deslizar suave das persianas automáticas. Eleanor tinha 50 anos, uma mulher cujo rosto carregava os traços inconfundíveis e quietos de um esgotamento profundo e uma resignação silenciosa e profunda às dificuldades da vida. No entanto, apesar de sua aparência cansada, cada movimento que fazia era preciso, deliberado e carregado de uma dignidade quieta e inegável. Ela estava então esvaziando o pesado triturador de papéis, tomando o máximo cuidado para fazer o mínimo de barulho possível, de modo a não incomodar o grande homem em sua mesa. De repente,
Arthur sentiu uma pontada aguda e agonizantemente pulsante de dor na têmpora. Suas enxaquecas crônicas sempre pareciam atacar nos piores momentos concebíveis, atingindo com ferocidade cegante. Visivelmente irritado e fazendo uma careta, ele se levantou abruptamente e caminhou até o discreto kit de primeiros socorros, escondido atrás de um painel de madeira elegante. Ele precisava desesperadamente de um analgésico forte e de um copo alto de água gelada, e precisava deles instantaneamente, antes que a dor pudesse cegá-lo completamente. Ele lançou um olhar penetrante à sua jovem assistente, Chloe, que estava postada em posição de sentido, perto das pesadas portas de carvalho, completamente pronta para responder a cada aceno e gesto dele. Ele falou com uma voz que não admitia nenhum argumento. Disse a ela que sairia por exatamente 2 minutos para usar o banheiro executivo no corredor. Deixou absolutamente claro que absolutamente ninguém, tinha o direito de colocar os pés em seu escritório enquanto ele estivesse fora. E se aquele telefone tocar, ele acrescentou, apontando um dedo perfeitamente manicurado para o aparelho prateado, como se o acusasse de algum crime horrível futuro, ela não deveria, sob nenhuma circunstância, atendê-lo. Foi instruída a ficar ali parada e observá-lo tocar até que ele voltasse à sala. A jovem, o rosto de repente pálido com o intenso estresse do momento, acenou rapidamente e assegurou ao presidente que compreendia perfeitamente suas duras ordens. Arthur saiu rapidamente da sala, seus passos pesados e decididos ecoando alto pelo longo e vazio corredor de mármore. Naquele exato momento, o pequeno interfone preso ao cinto da assistente vibrou de forma aguda e insistente. Era uma chamada urgente do Departamento Jurídico Corporativo, 3 andares abaixo. Era um assunto crítico e sensível ao tempo, referente a um contrato completamente diferente e altamente delicado, que exigia sua presença física e assinatura. Imediatamente, Chloe hesitou, completamente dividida entre as ordens aterrorizantes de seu chefe rígido e o tom frenético, quase histérico, dos advogados seniores do outro lado da linha. Ela lançou um olhar desesperado e em pânico para a porta fechada do escritório executivo, tomou uma decisão de fração de segundo e correu pelo corredor, prometendo freneticamente a si mesma que voltaria em exatamente 30 segundos. Dentro do vasto e luxuoso escritório, restaram apenas Eleanor e um silêncio pesado e sufocante. A mulher quieta finalmente terminara de esvaziar o triturador de papéis e começou lentamente a limpar suavemente a fina camada de poeira das elaboradas estantes de livros. Estantes cheias de volumes grossos e caros que ela sabia com absoluta certeza que ninguém jamais abria ou lia de fato. Ela frequentemente se via admirando silenciosamente aquele mundo intimidador a uma distância segura. Era um mundo acelerado de riqueza inimaginável, poder absoluto e pressa constante e frenética que parecia inteiramente alienígena e incompreensível diante de sua própria realidade. Sua própria vida era excepcionalmente quieta, profundamente modesta e profundamente marcada por uma perda devastadora que lhe ensinara dolorosamente que as coisas verdadeiramente mais importantes deste universo nunca poderiam ser compradas com dinheiro nem construídas com aço. E então, em meio àquele silêncio pesado, aquilo que absolutamente não tinha direito de acontecer, aconteceu. O elegante telefone prateado sobre a mesa polida de Arthur começou a tocar. A melodia escolhida era, supostamente, discreta e profissional. Mas, no silêncio avassalador do gabinete executivo vazio, soava tão estridente e urgente quanto um alarme de incêndio penetrante. No visor digital brilhante, um longo número de telefone com código de área da Califórnia piscava persistentemente, acompanhado do nome brilhante e em destaque de Peter Davis. Eleanor congelou completamente, o pano de limpeza pairando inutilmente no ar. Ela ouvira as ordens estritas e agressivas do presidente para sua assistente com absoluta clareza minutos antes. Sabia perfeitamente bem que nem sequer tinha permissão para respirar com muita força nas proximidades daquele importante telefone, quanto mais tocá-lo. Mas o pequeno aparelho continuava a tocar e tocar,
seu toque eletrônico soando cada vez mais teimoso e estranhamente desesperado a cada segundo que passava. Tocou pela quarta vez, depois a quinta, depois a sexta. Um pensamento frenético começou a correr descontroladamente por sua mente. A pessoa importante do outro lado da linha desligaria a qualquer momento, presumindo que ninguém se importava o suficiente para atender. Aquela ligação específica, ela sentia isso profundamente em sua alma intuitiva. Era imensamente importante. Sentia-a infinitamente mais importante do que qualquer outra coisa que rotineiramente acontecia naquele torreão de vidro e ganância. O telefone tocou pela 7ª vez, depois a 8ª. De repente, algo profundamente enterrado dentro de Eleanor simplesmente se rompeu. Seu senso arraigado de dever profissional, o medo paralisante de perder sua renda escassa, as regras rígidas do ambiente corporativo, tudo isso se desvaneceu completamente diante de um impulso humano bruto, simples e avassaladoramente humano. Havia uma pessoa viva, respirando, do outro lado daquela linha, que esperava. Havia alguém ali fora que desesperadamente precisava ser ouvido bem, naquele exato momento. Com a mão visivelmente trêmula, sentindo o coração bater tão ferozmente que parecia subir até a garganta, a humilde faxineira se aproximou lentamente da imensa mesa executiva. Estendeu um dedo trêmulo e pressionou cuidadosamente o ícone verde brilhante para atender a chamada. Sussurrou um alô quieto e hesitante no aparelho, sua voz tremendo levemente na vasta sala vazia. Do outro lado da conexão, houve um silêncio pesado e carregado por um longo momento. E então, uma voz masculina profunda finalmente falou. A voz tremia violentamente, soando completamente quebrada, encharcada de álcool forte e pesada de uma tristeza indizível e esmagadora. Ele falou rapidamente, suas palavras se atropelando numa pressa caótica e desesperada. Exigiu saber quem falava e perguntou agressivamente onde Newman estava se escondendo. Declarou com fúria bruta e desenfreada que queria falar diretamente com o próprio homem. Queria dizer ao poderoso executivo, olhando-o nos olhos, que ele era um homem oco, completamente destituído de alma humana. Queria gritar que os bilhões de dólares de Newman eram sujos e sem sentido. O homem quebrado ao telefone declarou apaixonadamente que estava cancelando tudo imediatamente. Gritou que o projeto Eternity estava completamente acabado e nunca seria construído. Jurou que aquilo jamais aconteceria com Newman, nem com nenhuma das pessoas frias e sem coração que trabalhavam para ele. Eleanor, que havia passado muitos anos longos e difíceis trabalhando como cuidadora compassiva antes de aceitar este emprego de limpeza, entendeu cada nuance da dor em sua voz. Soube instantaneamente que aquela não era, de forma alguma, a voz controlada e estratégica de um homem de negócios astuto tentando negociar ou encerrar agressivamente um contrato corporativo. Era a voz crua e agonizante de um ser humano despedaçado, perigosamente perto da beira de um colapso mental e emocional completo. Ela respirou fundo e devagar para acalmar seu coração acelerado. Falou suavemente, mas com uma força interior surpreendente, no receptor, pedindo desculpas gentilmente ao Sr. Davis e informando-o educadamente que o Sr. Newman não estava no momento na sala. Perguntou, com genuíno calor e preocupação, se havia alguma forma pela qual ela pudesse ajudá-lo enquanto isso. O homem do outro lado soltou uma risada áspera e incrivelmente amarga, que soava mais como um soluço sufocado. Perguntou zombeteiramente como alguém poderia ajudá-lo agora, afirmando que ninguém no mundo poderia lhe oferecer qualquer assistência real. Confessou, a voz se quebrando dolorosamente, que só queria que Newman soubesse a verdade. Queria que o executivo frio entendesse que ele não tinha apenas destruído friamente um projeto arquitetônico multimilionário. Queria que ele soubesse que havia insultado e destruído profundamente uma memória sagrada, a memória de seu amado filho. Aquelas palavras pesadas e cheias de tristeza atingiram o coração de Eleanor com a força chocante de um raio. A memória de um filho. Num único e ofuscante lampejo de compreensão profunda, ela de repente entendeu tudo. Aquele empreendimento massivo na Califórnia nunca fora apenas um contrato de negócios comum. Para aquele homem enlutado, era algo profundamente pessoal, algo intimamente sagrado e insubstituível.
Ela começou a falar de novo, escolhendo cuidadosamente suas palavras gentis com a máxima cautela e respeito terno. Suplicou suavemente por seu perdão por ser intrometida, mas perguntou gentilmente o que ele quis dizer ao falar tão dolorosamente sobre a querida memória de seu filho. Do outro lado da conexão digital, um silêncio longo e agonizante caiu, pesadamente pontuado apenas pela respiração irregular e trabalhosa de Davis, enquanto ele lutava para controlar suas emoções avassaladoras. Eleanor esperou com paciência infinita, parada perfeitamente imóvel no escritório imaculado, sem fazer absolutamente nenhum esforço para apressar o pai enlutado. Ela aprendera há muito tempo que o silêncio pesado muitas vezes comunica verdades muito mais profundas do que as palavras faladas jamais poderiam. Finalmente, a voz do homem estalou pelo alto-falante, soando infinitamente mais velha e profundamente exausta. Ele compartilhou que seu amado filho, Matthew, havia tragicamente morrido exatamente 1 ano atrás naquele dia. Descreveu com orgulho seu menino como um arquiteto brilhante, um jovem transbordando de visão extraordinária e potencial ilimitado. O pai enlutado explicou que o Centro Eternity fora originalmente ideia brilhante de seu filho, seu sonho definitivo de vida. O complexo extenso na costa de Malibu sempre fora destinado a ser o legado duradouro de Matthew para o mundo. Mas em vez de honrar aquela bela visão, a máquina corporativa massiva de Newman havia tratado o projeto sagrado exatamente como qualquer outro canteiro de obras sem alma, vendo-o meramente como uma pilha fria de concreto e aço barato. Davis falou do fluxo interminável de e-mails gelados e impessoais, das exigências agressivas por progresso mais rápido, das cláusulas legais ameaçadoras e das duras penalidades contratuais. Chorou baixinho ao descrever a absoluta falta de compreensão humana e a ausência completa de um coração pulsante em suas interações. E então revelou o golpe final e esmagador. Naquele dia, no aniversário terrivelmente doloroso da morte trágica de seu precioso filho, ele recebera um e-mail brusco e exigente de um dos homens seniores de Newman, um homem chamado Mark Kelly. A mensagem fria exigia imediatamente garantias bancárias adicionais. O pai devastado soluçou, perguntando à estranha ao telefone se ela conseguia compreender a pura crueldade de exigir papelada financeira num dia tão sombrio e sagrado de luto. Eleanor fechou lentamente os olhos cansados, soltando um suspiro trêmulo. Sentiu um aperto familiar e gelado se apertar violentamente na boca do estômago. Ela o entendia perfeitamente. Talvez melhor do que qualquer outra pessoa naquele torreão de vidro jamais poderia. A dor sufocante e sem fim de perder um filho era uma linguagem universal e trágica que não exigia tradução. Ela conhecia aquele dialeto específico e agonizante bem demais. Seu próprio filho querido falecera muitos anos antes, e embora as feridas profundas tivessem lentamente cicatrizado com a passagem do tempo, ainda possuíam o poder aterrador de doer com intensidade cegante em dias sombrios e pesados exatamente como aquele. Ela falou suavemente no receptor, sua voz gentil carregando uma nota distinta e inconfundível de genuína simpatia humana, que era inteiramente impossível de fingir. Disse ao bilionário chorando que o entendia completamente, e ofereceu suas condolências mais profundas e sinceras por sua perda inimaginável. Falou suavemente sobre como existem certos dias sombrios em que o mundo inteiro deveria, respeitosamente, parar de girar, mas ele teimosa e cruelmente segue em frente, ignorando completamente nosso luto profundo e nossos corações despedaçados. Davis ficou completamente em silêncio do outro lado da linha. Ele se preparara para ouvir jargão corporativo padrão, desculpas legais vazias ou um controle de danos suave e calculado. Em vez disso, do centro de um império de negócios implacável, ouviu uma verdade humana simples e profunda. Ouviu o eco inconfundível e reconfortante de sua própria dor sem fundo refletida de volta para ele, na voz gentil de uma completa estranha. Sua voz perdeu o rigor agressivo, substituído por uma curiosidade quieta e vulnerável. Perguntou-lhe, muito mais suavemente desta vez, quem ela realmente era. Eleanor respondeu com honestidade completa,
afirmando simplesmente que não era absolutamente ninguém de importância na grande hierarquia da poderosa empresa. No entanto, continuou suavemente. Sabia por experiência pessoal que construir algo físico para honrar a memória preciosa de alguém profundamente amado é muito parecido com escrever uma longa e bela carta para o céu. Explicou que cada tijolo assentado e cada linha meticulosamente desenhada do projeto arquitetônico representa uma palavra falada de amor eterno. E tal ato profundo de amor, insistiu gentilmente, nunca pode ser apressado por prazos. Nunca, sob nenhuma circunstância, pode ser tratado como uma mera transação financeira. Bem naquele momento frágil e comovente, as pesadas portas de carvalho do escritório executivo se abriram com uma pancada violenta e aterrorizante. Arthur Newman ficou paralisado na porta, seu rosto bonito, contorcido numa máscara de fúria absoluta e desenfreada. A visão absurda e profundamente ofensiva de uma humilde faxineira, segurando seu telefone privado e sagrado ao ouvido, era tão profundamente chocante para sua visão de mundo rígida, que por um segundo inteiro, ele nem conseguiu forçar um único som a passar pelos lábios. Quando Arthur finalmente encontrou sua voz, ela irrompeu de seu peito como um rugido ensurdecedor e aterrorizante. Exigiu saber o que, em nome de Deus, ela pensava que estava fazendo, lançando seu corpo através da vasta extensão da sala em direção a ela. Gritou, questionando sua sanidade, exigindo agressivamente saber exatamente quem lhe dera permissão para tocar em sua propriedade altamente confidencial. Eleanor encarou o executivo imponente com olhos arregalados e aterrorizados, completamente paralisada de medo. No entanto, seus dedos trêmulos se recusavam absolutamente a soltar o telefone prateado. Na verdade, pressionou o aparelho gelado ainda mais forte contra o ouvido, tentando desesperadamente proteger a frágil conexão. Falou rapidamente no receptor, implorando freneticamente ao Sr. Davis para não cortar a ligação. Implorou ao homem na Califórnia por apenas mais um minuto de seu tempo, apenas um único minuto para explicar. Mas Arthur estava completamente consumido por sua raiva corporativa cega. Avançou e arrancou violentamente o caro telefone de sua mão trêmula. Gritou a plenos pulmões, perdendo completamente sua lendária compostura, dizendo à mulher aterrorizada que ela estava oficialmente demitida ali mesmo. Ordenou implacavelmente que ela sumisse de sua vista e deixasse seu escritório imaculado instantaneamente. Eleanor, seus olhos cansados agora rapidamente se enchendo de lágrimas ardentes, corajosamente tentou gritar por cima de sua raiva ensurdecedora. Tentou desesperadamente explicar ao CEO furioso que o cliente importante queria encerrar completamente o contrato massivo. Gritou que o homem ao telefone estava chorando pelo filho morto, tentando fazer Arthur entender que aquele era o trágico aniversário da morte prematura do menino. Arthur, de repente, congelou em seus passos, o telefone prateado pressionado firmemente contra seu próprio ouvido. As palavras frenéticas e emocionalmente carregadas da humilde faxineira tecnicamente haviam chegado a seus ouvidos, mas sua mente rígida e altamente analítica, permanentemente sintonizada na frequência da guerra de negócios implacável, falhou completamente em processar seu profundo significado emocional. O único dado que seu cérebro conseguiu extrair de seu apelo desesperado foi o fato horrível de que Davis pretendia encerrar o acordo multimilionário. Tudo o mais que a mulher chorando havia dito, registrou como balbucio histérico sem sentido. Pelo fone, Arthur ouviu Peter Davis rosnar asperamente. O magnata exigiu saber que tipo de circo doentio e retorcido Newman estava conduzindo, e perguntou agressivamente quem era a mulher gentil ao telefone. Mas, antes que Arthur pudesse sequer começar a formular uma resposta corporativa astuta, a linha morreu completamente com um clique oco e cortante. Peter Davis havia desligado. Arthur ficou inteiramente imóvel, sentindo uma sensação fria e aterrorizante, como se o chão sólido de seu arranha-céu estivesse rapidamente se dissolvendo sob seus caros sapatos de couro. Lentamente virou a cabeça para encarar Eleanor, seus olhos queimando com um ódio tão puro, frio e intenso, que a mulher mais velha instintivamente deu um passo para trás, assustada. Falou num sussurro letal e venenoso, culpando-a inteiramente pela catástrofe.
acusou-a viciosamente de destruir tudo pelo que ele havia trabalhado, obliterando completamente seu grande legado. Ordenou que ela desaparecesse de sua vista permanentemente, antes que perdesse o último resquício de contenção e realmente a machucasse. Eleanor, suas bochechas envelhecidas agora inteiramente encharcadas de lágrimas silenciosas e pesadas, rapidamente se virou e praticamente correu para fora do aterrorizante escritório executivo. Ao fugir pelo longo corredor de mármore, passou correndo por Chloe, a jovem assistente, que voltava correndo do departamento jurídico, completa e blissfully inconsciente do enorme drama que mudara vidas e que acabara de irromper violentamente em sua breve ausência. De volta ao escritório, Arthur desabou pesadamente em sua luxuosa cadeira de couro. Sentindo a intensa onda de adrenalina rapidamente dar lugar a um pânico gelado e paralisante, ele freneticamente tocou a tela do telefone, tentando desesperadamente ligar de volta para Davis. Tentou uma vez, 2 vezes, 10 vezes seguidas. Não houve absolutamente nenhuma resposta. O telefone do bilionário estava completamente desligado. Digitou rapidamente um e-mail urgente e imediatamente enviou um segundo. Nada além de silêncio ensurdecedor e sufocante retornou a ele. O maior contrato de toda a sua existência, o grande projeto que deveria ser seu legado coroado, simplesmente evaporara no ar. E, em sua mente, tudo era culpa de uma faxineira insana e altamente irresponsável. Pela hora seguinte, o poderoso executivo caminhou incansavelmente para frente e para trás, pelo carpete grosso de seu enorme escritório, como um animal desesperado preso numa gaiola dourada. Convocou furiosamente Mark Kelly, seu diretor adjunto ambicioso, o homem diretamente responsável por gerenciar as comunicações diárias com a equipe de Davis na Califórnia. Assim que o homem mais jovem entrou confiante pela porta, Arthur praticamente jogou a pergunta nele, exigindo saber exatamente o que ele sabia sobre o filho falecido do cliente, ignorando completamente qualquer saudação padrão. Kelly, um carreirista notoriamente astuto e hiperambicioso, que sempre priorizava o lucro em vez das pessoas, simplesmente deu de ombros de forma casual e desdenhosa, com seus ombros perfeitamente alinhados. Confirmou casualmente que o cliente de fato tinha um filho que falecera tragicamente. Reconheceu levemente que era uma triste tragédia, claro, mas então questionou arrogantemente o que um assunto tão pessoal tinha a ver com seus objetivos comerciais atuais, afirmando com confiança que negócios são sempre apenas negócios. A pura indiferença insensível na voz de seu adjunto fez uma quietude gelada e perigosa se instalar sobre Arthur. Sua voz caiu a um sussurro aterrorizantemente calmo, enquanto repetia a pergunta descuidada do homem mais jovem. Informou a Kelly, seu tom pingando calma letal, que Peter Davis acabara de encerrar à força o contrato massivo enquanto gritava histericamente sobre a preciosa memória de seu filho morto. Encarou seu adjunto e perguntou como ele ousava questionar o que aquilo tinha a ver com seus negócios. Sem esperar resposta, Arthur ordenou implacavelmente que Kelly apresentasse todo o histórico de correspondência com o cliente, exigindo ver cada mensagem instantaneamente. O rosto confiante e presunçoso de Kelly instantaneamente perdeu toda a cor, tornando-se de um tom pálido e doentio. O adjunto aterrorizado começou a gaguejar incontrolavelmente, desajeitadamente tentando inventar desculpas patéticas sobre lidar com um cliente excepcionalmente difícil e emocionalmente instável. Mas Arthur não estava mais ouvindo suas mentiras desesperadas. Com algumas teclas afiadas e furiosas, o CEO enfurecido contornou os protocolos de segurança padrão, invadiu diretamente o servidor corporativo e forçou a abertura do arquivo de e-mails privados de Kelly. O que ele viu naquela tela brilhante fez seu sangue congelar solidamente nas veias. Olhando de volta para ele, estavam numerosos e-mails profundamente pessoais de Davis. Nessas mensagens, o pai enlutado derramara seu coração, explicando eloquentemente a visão espiritual profunda que seu filho falecido tivera para o projeto costeiro, e detalhando o profundo significado emocional que os edifícios carregavam para sua família despedaçada. Havia múltiplos pedidos sinceros de reuniões pessoais, súplicas desesperadas por conversas genuínas focadas em honrar um legado, em vez de meramente debater margens de lucro
e cronogramas de construção. E, em contraste chocante e nítido, as respostas automatizadas de Kelly eram incrivelmente breves, inteiramente destituídas de qualquer calor humano e obsessivamente focadas inteiramente em prazos estritos e cronogramas de pagamento agressivos. O último e-mail enviado por Kelly naquela mesma manhã representava o ápice absolutamente nojento da crueldade corporativa sem alma. No aniversário exato da trágica morte de Matthew Davis, Kelly friamente transmitira uma exigência formal e altamente legalista, exigindo que o pai enlutado fornecesse garantias bancárias adicionais massivas, dentro de uma janela estrita de 48 horas. Uma onda súbita e violenta de náusea física invadiu Arthur. Naquele momento sombrio, a verdade absoluta o atingiu com força esmagadora. Ele finalmente entendeu a realidade da situação. Não fora a pobre faxineira que destruíra aquele contrato monumental. Fora o próprio Arthur quem o destruíra. Ele e a cultura corporativa tóxica e hipercompetitiva que deliberadamente cultivara, onde homens implacáveis como Kelly eram altamente recompensados e encorajados a pisar sobre os outros. Fora sua própria filosofia rígida de exigir eficiência máxima a qualquer custo humano. Fora sua própria cegueira deliberada a tudo o que não pudesse ser cuidadosamente categorizado e calculado dentro das células rígidas de uma planilha financeira. As palavras desesperadas e chorosas de Eleanor de repente voltaram à sua mente com poder avassalador e inegável. Ela falara sobre seu filho, o aniversário da morte, e como construir um monumento a um ente querido é exatamente como escrever uma carta ao céu. Aquela mulher incrivelmente simples, uma pessoa que ele considerara completamente sem importância, havia compreendido com sucesso verdades mais profundas sobre a natureza humana em apenas 2 minutos curtos do que ele e todo o seu exército de analistas corporativos altamente pagos haviam captado durante o ano inteiro passado. Sem nunca erguer os olhos cansados da tela brilhante do computador, Arthur falou com Kelly numa voz completamente destituída de emoção, ordenando que ele saísse. Informou ao adjunto atordoado que seu emprego estava encerrado imediatamente, acrescentando que o Departamento de Recursos Humanos entraria em contato em breve para tratar das formalidades finais desagradáveis. Instruiu friamente Kelly a entregar seu telefone corporativo e seu cartão de acesso eletrônico sobre a mesa, dando-lhe exatamente 10 minutos para empacotar seus pertences e sumir do prédio permanentemente. Kelly abriu a boca, tentando desesperadamente lançar um protesto frenético, mas um único olhar letal de Arthur foi mais do que suficiente para silenciá-lo completamente. O homem derrotado se virou e saiu do escritório, sua carreira inteiramente em ruínas. Arthur finalmente ficou completamente sozinho, mas o enorme problema existencial que enfrentava não desaparecera. Davis ainda se recusava agressivamente a atender suas ligações. O contrato monumental ainda estava perdido, e uma realização aterrorizante de repente o atingiu. Percebeu com absoluta certeza que havia exatamente uma pessoa em todo o planeta que possuía a habilidade única de ajudá-lo a consertar aquela bagunça catastrófica. Era exatamente a mesma mulher gentil que ele brutalmente humilhara e cruelmente jogara na rua apenas uma curta hora antes. E assim começou uma corrida frenética e desesperada contra o relógio. Arthur imediatamente contatou o Departamento de Recursos Humanos, exigindo agressivamente que lhe fornecessem o endereço residencial de Eleanor. O nervoso segurança da recepção confirmou baixinho que a mulher mais velha deixara o imponente prédio em prantos, ignorando os olhares chocados e arregalados de seus numerosos funcionários. Arthur correu freneticamente para o elevador privado. Pela primeira vez em muitos e longos anos, o bilionário escolheu sentar-se ao volante de seu próprio veículo luxuoso. Com um guincho alto e agressivo de pneus caros, ele acelerou para longe dos arranha-céus reluzentes de Manhattan, dirigindo recklessly em direção a um distante bairro operário, no fundo esquecido da cidade. A viagem caótica e estressante pelas ruas congestionadas lhe pareceu uma jornada incrivelmente estranha a um planeta alienígena completamente diferente. Ele passou por pessoas comuns e trabalhadoras, pequenas lojas de esquina modestas, e a realidade bagunçada e bonita da vida cotidiana
que ele havia deixado de notar há muito tempo, das alturas isoladas e estéreis de sua torre de vidro. Sentiu-se profundamente deslocado, um intruso indesejado num mundo que não compreendia. Eventualmente, ele localizou o endereço dela, um enorme complexo residencial cinza de concreto que parecia ter sido construído décadas atrás e nunca reformado. Ele entrou cautelosamente na escada mal iluminada e terrivelmente suja, onde o cheiro forte e pungente de repolho cozido se misturava desagradavelmente com a umidade profunda e rastejante das paredes antigas. Subiu lentamente as escadas e encontrou a porta marcada com o número do apartamento dela. Estava fortemente coberta de couro sintético barato e descascado. Ela hesitou, os nós dos dedos pairando no ar. Ele, Arthur Newman, um poderoso magnata e bilionário reconhecido, estava literalmente parado num corredor escuro e mal cheiroso, do lado de fora da casa modesta da faxineira que acabara de demitir, se preparando para implorar desesperadamente por sua ajuda. A situação parecia infinitamente mais humilhante do que a perda potencial de qualquer contrato financeiro. No entanto, simultaneamente, uma voz quieta em seu coração lhe dizia que era a ação mais justa e necessária que já tomara em toda a sua vida. Ele bateu suavemente na porta descascada. Silêncio, lhe respondeu. Bateu uma segunda vez, um pouco mais alto. Ouviu o som fraco de passos arrastados e lentos, seguido pelo raspar metálico e áspero de uma fechadura pesada girando. A porta se abriu apenas uma pequena fração, interrompida abruptamente por uma robusta corrente de segurança. Através da fresta estreita, ele viu os olhos vermelhos e marcados de lágrimas de Eleanor, olhando de volta para ele com profunda e justificada suspeita. Ela lhe perguntou, numa voz quieta e trêmula, exatamente o que ele queria dela. Perguntou se o poderoso presidente viajara todo esse caminho apenas para gritar mais com ela. Arthur engoliu em seco, a garganta se sentindo incrivelmente seca. Seu orgulho lendário, a armadura espessa e impenetrável que ele usava havia décadas, finalmente estava rachando e caindo. Balançou a cabeça lentamente e admitiu as palavras difíceis, lutando dolorosamente para escapar de sua garganta, que, na verdade, viera se desculpar com ela. Confessou abertamente que ela estivera completamente certa sobre absolutamente tudo. Admitiu que fora ele quem destruíra o projeto, não ela, e declarou com profunda vulnerabilidade que desesperadamente precisava de sua ajuda. Eleanor encarou silenciosamente o homem poderoso através da fresta estreita por um longo tempo, parecendo completamente atordoada, como se genuinamente não pudesse acreditar nas palavras que seus próprios ouvidos escutavam. Então, sem pronunciar uma única sílaba, ela gentilmente fechou a porta, desengatou a pesada corrente de metal e abriu a porta amplamente para recebê-lo. O pequeno apartamento era incrivelmente apertado e muito modestamente mobiliado. No entanto, era impecavelmente, lindamente limpo. Pendurada de forma proeminente no papel de parede desbotado, havia uma única fotografia, um pouco gasta, de um jovem bonito com um sorriso brilhante e largo. Os olhos de Arthur imediatamente caíram sobre a foto, e ele instantaneamente entendeu a pesada verdade. Eleanor falou suavemente, seguindo seu olhar, e lhe disse que o jovem na moldura era seu precioso filho, Michael. Compartilhou que ele falecera há 15 anos. Explicou que sua própria perda trágica era exatamente o motivo pelo qual conseguira compreender tão profundamente a intensa dor que o Sr. Davis estava vivendo. Arthur sentiu uma súbita e aguda pontada no peito, uma emoção profunda que ele conseguira suprimir por muitos anos. Não era, de forma alguma, pena. Era empatia humana genuína e profunda. Ele lentamente se sentou na simples cadeira de madeira que ela lhe indicou ao lado da pequena mesa de cozinha. Abriu-se completamente, contando-lhe toda a verdade feia sobre os e-mails cruéis de Kelly, sua própria cegueira terrível e proposital, e o quão profunda e completamente falhara como líder e como ser humano. Finalmente admitiu, a voz inteiramente despojada de seu poder habitual de comando e ecoando com uma estranha nova impotência, que simplesmente não sabia o que fazer a seguir. Confessou que Davis se recusava inteiramente a falar com ele.
Eleanor calmamente lhe serviu uma xícara de chá quente numa caneca de cerâmica simples. Suas mãos já não tremiam. Disse-lhe gentilmente que, embora Davis pudesse se recusar inteiramente a falar com o presidente Newman, talvez estivesse disposto a conversar com um homem que finalmente reconhecera seus próprios grandes erros. E acrescentou suavemente: ele talvez quisesse ouvir a voz reconfortante de alguém que verdadeiramente entendesse seu coração partido. Arthur olhou para a mulher mais velha. Uma pequena e frágil centelha de esperança finalmente se acendendo em seus olhos cansados. Perguntou-lhe, a voz mal acima de um sussurro, se ela estaria verdadeiramente disposta a fazer isso por ele, se falaria com o cliente furioso em seu nome. Eleanor gentilmente o corrigiu, sua voz cheia de força quieta, afirmando que não faria isso de forma alguma em nome dele. Declarou que fariam isso juntos, lado a lado, mas estritamente em seus próprios termos pessoais. Insistiu que ele deveria ser inteiramente e dolorosamente honesto. Disse-lhe que ele precisava provar ao pai enlutado que aquele empreendimento não era mais apenas sobre dinheiro. Eles voltaram para o prédio do escritório naquela mesma noite. A imensa estrutura corporativa estava completamente vazia e estranhamente silenciosa. Arthur rapidamente organizou uma videoconferência urgente e altamente segura, diretamente com Davis na Califórnia. Ele esperava plenamente que o homem furioso rejeitasse a chamada recebida, mas, para seu absoluto espanto, a tela ganhou vida e o magnata aceitou o convite. Na tela grande, o rosto de Davis apareceu profundamente exausto, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Arthur respirou fundo e devagar para acalmar os nervos. Sentada quietamente ao seu lado, ligeiramente fora do quadro imediato da câmera, estava Eleanor. Arthur começou a falar, dirigindo-se ao Sr. Davis, com um tom de voz completamente e radicalmente diferente de seu discurso corporativo agressivo de sempre. Estava inteiramente destituído de sua arrogância característica. Era quieto, humilde e transbordando de respeito genuíno. Declarou claramente que não estava absolutamente ligando para tentar qualquer negociação, mas sim ligando para oferecer um pedido de desculpas profundo e sincero. Confessou, do fundo do coração, que falhara miseravelmente. Admitiu que sua vasta empresa falhara. Reconheceu que haviam tratado o projeto sagrado, o belo legado do filho de Davis, como uma mercadoria barata comum. Declarou claramente que não havia absolutamente nenhuma desculpa válida para o comportamento deles. Admitiu que estivera completamente cego e surdo aos elementos verdadeiramente importantes da situação. Disse ao pai enlutado que, se ele acabasse por rejeitar a proposta para sempre, ele compreenderia completamente e respeitaria profundamente aquela decisão final. Davis ficou em silêncio pesado, escutando cuidadosamente cada palavra. Seu rosto cansado e enrugado não traía absolutamente nenhuma emoção legível. Mas, antes que Davis pudesse finalizar qualquer decisão, Arthur continuou. Pediu que o pai falasse com a notável pessoa que atendera ao telefone naquela tarde trágica mais cedo. Admitiu humildemente que fora ela, e certamente não ele, quem entendera toda a verdade desde o primeiro momento. Arthur anunciou que ela estava ali sentada com ele, e lentamente deslocou sua cadeira, abrindo espaço amplo para que Eleanor entrasse no quadro da câmera. A mulher modesta olhou nervosamente para a lente brilhante. Ofereceu uma boa noite gentil e quieta ao Sr. Davis. Começou seu discurso afirmando honestamente que não ocupava nenhum título importante na enorme hierarquia corporativa, apresentando-se simplesmente como uma humilde faxineira. Mas acrescentou, sua voz ganhando uma bela força constante, que também era uma mãe enlutada que sofrera a dor inimaginável de perder um filho precioso. Falou diretamente ao coração dele, explicando que sabia perfeitamente bem que, no terrível aniversário da morte de um filho, a única coisa que um pai verdadeiramente deseja é que o mundo ocupado pause por um momento e reconheça sua perda devastadora, que alguém acenda quietamente uma vela em memória ao lado dele, em vez de friamente empurrar faturas financeiras exigentes em seu rosto. Enquanto ela falava aquelas palavras verdadeiras e poderosas, lágrimas frescas começaram a brilhar nos olhos exaustos de Davis. Eleanor continuou a falar, sua voz agora ressoando com convicção profunda.
Disse-lhe que também sabia que escolher construir algo magnífico e belo, num lugar atualmente preenchido apenas de dor agonizante, é o ato mais corajoso que uma pessoa pode empreender neste mundo difícil. Declarou apaixonadamente que era uma forma desafiadora de dizer à própria morte que ela não vencera a guerra, afinal. O projeto Eternity, insistiu ela, não era absolutamente apenas uma coleção de prédios de concreto. Era um monumento grandioso, representando o amor eterno de seu filho pelo mundo. Afirmou firmemente que, se essa magnífica estrutura estivesse verdadeiramente destinada a ser construída, deveria ser construída com amor profundo, com respeito profundo e com um coração humano pulsante. Quando ela finalmente terminou de falar, um silêncio longo e profundamente comovente envolveu completamente a conexão. Na tela brilhante, Arthur pôde ver claramente lágrimas pesadas rolando livremente pelas bochechas marcadas de Peter Davis, e o poderoso bilionário não fez absolutamente nenhum esforço para escondê-las ou limpá-las. Finalmente, com uma voz trêmula e carregada de emoção, Davis perguntou o nome da mulher. Ela respondeu simplesmente, Eleanor. O rico magnata a agradeceu profundamente, afirmando que, pela primeira vez em um ano inteiro e agonizante, finalmente sentia que outro ser humano verdadeiramente entendia seu sofrimento. Ele então deslocou seu olhar intenso e cheio de lágrimas de volta para Arthur. Embora seus olhos permanecessem inegavelmente tristes, a hostilidade feroz e ardente desaparecera completamente deles. Disse ao Sr. Newman que suas humildes desculpas pareciam inteiramente genuínas, mas observou firmemente que palavras vazias nunca eram suficientes. Ele exigia ações concretas. Arthur respondeu instantaneamente e com determinação absoluta, prometendo que faria o que fosse necessário. Davis assentiu lentamente e declarou que o contrato monumental estava oficialmente ativo de novo, mas estritamente sob uma condição completamente inegociável. Exigiu que Eleanor fosse imediatamente nomeada consultora sênior oficial para todo o projeto arquitetônico. Determinou que sua responsabilidade crítica primária seria proteger ferozmente a alma viva do projeto, garantindo com absoluta certeza que a bela visão de seu amado filho nunca fosse esmagada sob pilhas pesadas de concreto ou enterrada em documentos jurídicos complexos. Declarou que ela reportaria seu progresso diretamente e exclusivamente a ele. Olhou diretamente nos olhos de Arthur e perguntou se ele concordava com aqueles termos incomuns. Arthur se virou para olhar para Eleanor. A mulher modesta estava sentada num estado de choque absoluto e congelado, seus olhos arregalados refletindo puro e inadulterado espanto. Arthur sorriu, sentindo uma sensação incrível e avassaladora de alívio se espalhar por ele, misturada com um sentimento novo e profundo de admiração pela mulher sentada ao seu lado. Virou-se de volta para a câmera e afirmou firmemente que concordava completamente, acrescentando que seria uma verdadeira honra trabalhar ao lado dela. Depois que a chamada por vídeo profundamente emocional finalmente se encerrou, um silêncio caloroso e pacífico se instalou confortavelmente sobre o escritório executivo. Arthur lentamente virou sua cadeira para encarar Eleanor completamente. Falou suavemente, admitindo que verdadeiramente não sabia como agradecê-la adequadamente pelo que ela havia feito. Disse-lhe que ela não apenas salvara milagrosamente o contrato mais importante de sua vida, mas também salvara sozinha toda a sua empresa. E, talvez mais importante ainda, salvara sua própria alma da ruína completa. Gilley lentamente se levantou de sua pesada cadeira de couro e caminhou até ela. Assegurou-lhe que a surpreendente oferta do Sr. Davis era absolutamente séria e afirmou firmemente que queria que ela permanecesse na enorme empresa. Esclareceu que ela não seria mais empregada como faxineira, mas sim como consultora essencial e altamente valorizada. Prometeu fornecer-lhe um belo escritório privado, uma assistente pessoal dedicada, cursos educacionais extensivos, absolutamente qualquer coisa de que ela pudesse precisar para ter sucesso, e um salário generoso que verdadeira e justamente refletisse seu imenso valor humano. Eleanor olhou para cima, para o poderoso bilionário, seus olhos expressivos girando numa mistura complexa de profunda descrença, medo persistente e uma centelha brilhante e bela de nova esperança.
Gaguejou baixinho, confessando que não sabia absolutamente nada sobre o mundo complexo das altas finanças e da grande arquitetura, lembrando-o de que ela era apenas uma mulher simples e comum. Arthur a olhou com convicção absoluta e inabalável. Disse-lhe firmemente que ela era, sem dúvida, a pessoa mais sábia e perspicaz que já tivera o privilégio de conhecer. Assegurou-lhe que ela já entendia profundamente o elemento mais importante de todo o mundo, os seres humanos e seus corações frágeis. Tudo o mais, prometeu com um sorriso caloroso, ela poderia facilmente aprender ao longo do caminho. Avançando 2 anos, e a deslumbrante costa de Malibu, Califórnia, estava completamente banhada de luz solar dourada e radiante. A construção massiva do Centro Eternity estava finalmente se aproximando de sua gloriosa conclusão. O extenso edifício principal era uma verdadeira obra-prima arquitetônica. Era lindamente leve, incrivelmente arejado, inteiramente preenchido de luz solar natural e perfeitamente integrado à beleza natural deslumbrante dos penhascos costeiros. Arthur Newman estava quietamente num dos amplos terraços de madeira, mas já não vestia seu terno corporativo rígido e restritivo. Em vez disso, estava confortavelmente vestido com uma simples camisa de linho e calças relaxadas, e seu rosto bonito irradiava um profundo e sentido senso de paz interior, que absolutamente ninguém que o conhecia de sua vida passada jamais reconheceria. Eleanor lentamente caminhou até se juntar a ele no terraço ensolarado. Ao longo dos últimos 2 anos transformadores, ela verdadeira e lindamente florescera. Agora era uma mulher profundamente elegante e discretamente confiante, que navegava pelo mundo caótico e de alta pressão dos negócios internacionais com extraordinária graça e serenidade, sem nunca perder sua autenticidade essencial ou seu profundo poço de empatia humana. Trabalhando de perto com pessoas talentosas como Sarah, a brilhante arquiteta-chefe, e David, o dedicado gerente do canteiro de obras, Eleanor genuinamente se tornara o coração pulsante de todo o projeto massivo. Servia perfeitamente como a ponte crucial conectando a lógica fria dos engenheiros, a visão calorosa do pai enlutado, equilibrando com sucesso as demandas da vasta riqueza com a pura necessidade de propósito humano. Ela olhou para o prédio deslumbrante, sorriu gentilmente e comentou suavemente sobre como havia ficado incrivelmente bonito. Acrescentou baixinho que Matthew ficaria imensamente orgulhoso do que haviam construído. Arthur sorriu de volta para ela, os olhos cheios de calor profundo e genuíno, e respondeu suavemente que Matthew ficaria incrivelmente orgulhoso dela. O relacionamento de trabalho deles organicamente evoluíra para uma amizade profunda e uma verdadeira parceria construída inteiramente sobre confiança mútua e imenso respeito. Eleanor mencionou que Peter acabara de ligar, completamente encantado com os resultados finais, e queria que ambos ficassem ao seu lado para cortar a fita cerimonial na grande inauguração. Arthur lentamente concordou com a cabeça. Voltando seu olhar para a vasta e cintilante extensão do Oceano Pacífico, ele olhou para a estrutura magnífica que haviam construído. E então pensou em seu extenso império corporativo, de volta em Nova York, que agora lhe parecia inteiramente diferente. Não era mais absolutamente apenas uma máquina fria e implacável, projetada exclusivamente para gerar pilhas intermináveis de dinheiro. Graças inteiramente à profunda influência de Eleanor, sua empresa e seu próprio coração finalmente ganharam uma alma viva. Ela finalmente chegara a entender profundamente que o maior e mais importante contrato que já garantira em toda sua existência absolutamente nada tinha a ver com bilhões de dólares ou dominar o mercado global. O verdadeiro sucesso, ele agora percebia, não era medido pelo acúmulo de riqueza, mas pela jornada difícil e bela de reconquistar a própria humanidade perdida, num mundo que tantas vezes exige que troquemos nossa compaixão por lucro. A lição profunda que aprendera sob o sol dourado da Califórnia era que o verdadeiro valor da vida se encontra em nossas conexões profundas com os outros, especialmente em nossos momentos compartilhados de luto profundo e cura. Quando corremos cegamente pelos nossos dias, obcecados com agendas e contas bancárias, ficamos cegos para as experiências humanas frágeis e belas acontecendo bem à nossa frente. Esquecemos que cada pessoa que encontramos carrega um fardo pesado,
uma história silenciosa de perda ou anseio, que merece ser tratada com ternura infinita. Arthur percebeu que construir monumentos de aço e vidro não significa absolutamente nada se a fundação não for lançada com amor genuíno e empatia profunda. Aprendeu que a verdadeira liderança não exige levantar a voz com raiva, mas sim abrir os ouvidos e o coração para a dor quieta dos outros. O verdadeiro poder não é a habilidade de comandar um exército de trabalhadores ou manipular mercados globais, mas a força imensa e quieta necessária para sentar-se no silêncio pesado com um coração partido, oferecendo conforto sem exigir nada em troca. Esse despertar profundo remodelou completamente sua compreensão de legado. Um legado nunca é um edifício, mas sim o impacto curativo que deixamos nas almas humanas ao nosso redor. É um lembrete vital de que, à medida que envelhecemos e navegamos pelas tragédias inevitáveis de nossas próprias vidas, a única moeda que verdadeiramente importa é a bondade que estendemos quando menos se espera, e a disposição de ver o profundo valor insubstituível em cada vida humana. E toda essa revelação, que mudara vidas, começara com apenas uma ligação telefônica desesperada. Uma ligação que, em desafio direto a toda a regra rígida e implacável que ele já criara, fora corajosamente atendida por uma faxineira quieta e aparentemente invisível, provando de uma vez por todas que a maior força na Terra é a habilidade simples e profunda de verdadeiramente ouvir com um coração compassivo.